mas pelo menos ele disse, e ele é presidente do Superior, né, Tribunal STF, Superior Tribunal Federal, e aí o pessoal lá de Curitiba montou numa gazela e saiu enlouquecido, dizendo que eles não fizeram isso, porque houve não sei quantos bilhões que voltaram, né? Foram, entre aspas, recuperados pela Lava Jato. Só que daí tu vai ver o prejuízo que o Brasil teve por causa, não da Lava Jato, mas como a Lava Jato funcionou. Tu vai ver que é 50, 100 vezes o que eles conseguiram recuperar, né? E hoje nós estamos vendo que a China entrando e fazendo estradas, fazendo pontes. A China, que eu acredito que deve ter um monumento à Lava Jato lá na China, ao que ao que a Lava Jato representou para a China, né? 9h38. Agora esse Marcelo Odebrecht vai ser um bom ponto de referência para falar sobre isso, né? Porque tudo isso vai para os livros de história. Nós não vamos estar aqui, eu com certeza que não, mas tudo isso vai para os livros de história. E com detalhes que hoje a gente ainda nem sabe. Então vai chegar um tempo que esse tempo que nós estamos vivendo estará sendo relatado, estudado, e nós, ou quem estiver, vai saber coisas que nós ainda sequer sabíamos, né? E olha que eu acho que deve ter coisas bem nojentas, escatológicas até, no meio de tudo isso, né? Eu tenho aqui um material de um pastor que detona crentes que usam a Bíblia para justificar as maiores atrocidades. Ele é o Antônio Carlos Costa, é teólogo e pastor, e aqui, pelo que consta, é fundador de uma igreja, a Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Vamos ouvi-lo? Amigo querido, amiga querida, bom dia. Eu venho aqui hoje para um desabafo. Eu estou horrorizado com o que os cristãos do nosso país têm feito com o Antigo Testamento, que hoje é usado para justificar o que vai de encontro, o que se choca, o que avilta o espírito do Novo Testamento. Você escreve um texto condenando o armamentismo, a violência, o abuso de autoridade, e logo aparece um crente nas redes sociais extraindo um texto do Antigo Testamento do seu contexto e usando passagens bíblicas para justificar as maiores atrocidades. E isso é culpa dos pastores, que não estão sabendo ajudar os membros da sua igreja a interpretarem o Antigo Testamento. O que nós cristãos temos a dizer sobre o Antigo Testamento? Número 1, que o Antigo Testamento era o livro de cabeceira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo acreditava na historicidade do Antigo Testamento e usou não poucas passagens do Antigo Testamento como fundamento para as suas afirmações. Contudo, é evidente que Cristo amplia as injunções do Antigo Testamento, as torna mais profundas. Pega aquilo que é apenas um broto, apenas uma semente, e o faz desabrochar, apresentando o seu significado mais profundo. E é óbvio que o Antigo Testamento corresponde à infância espiritual da igreja. Não se esqueça disso. O Antigo Testamento é a igreja no jardim de infância. Como diz o grande Martin Lloyd Jones, você olha para as promessas, por exemplo, do Antigo Testamento, elas apontam, na maioria esmagadora dos casos, para bênçãos temporais. Atravessar um rio, tomar posse de uma terra, de onde ou na qual serão encontrados leite e mel.
A ênfase é em prosperidade, é em saúde, é em multiplicação dos bens, enquanto que no Novo Testamento as promessas são de cunho quase que estritamente espiritual, embora bênçãos temporais estejam envolvidas. Mas o Novo Testamento nos chama para sonhar com o céu, com a glória de Deus, com a nova Jerusalém. Observe também que o apóstolo Paulo declara com muita clareza isso na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, dos versos de 1 a 3. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Você me perdoe falar nesses termos, mas eu estou horrorizado. Eu nunca vi tanta gente ao mesmo tempo falando asneira, loucura. Não sabem, por exemplo, fazer um corte hermenêutico no Antigo Testamento. Não sabe, não entende que seções inteiras do Antigo Testamento não tem quase que nenhum significado mais para a sua e para a minha vida. Foi Calvino que nos ensinou a fazer a estabelecer uma diferenciação entre passagens diferentes do Antigo Testamento, a fim de que não façamos uma leitura do Antigo Testamento que vá de encontro ao Evangelho. No Antigo Testamento nós encontramos 3 espécies de lei. Leis civis, que valiam para o povo hebreu, como a Constituição Federal vale hoje para você e para mim. O povo de Deus no Antigo Testamento vivia sob um regime teocrático. Portanto, precisava de leis que regulassem a relação em sociedade. Essas leis foram apresentadas por um homem chamado Moisés. Contudo, essas leis caducaram, porque nós não vivemos mais numa teocracia judaica. Havia as leis cerimoniais, guardar dias do ano, uma série de leis relacionadas também à manutenção da pureza cerimonial, que explicitamente são vistas pelo Novo Testamento como leis que não se aplicam mais à vida da igreja na Nova Aliança. E nós encontramos as leis morais, que são reeditadas no Novo Testamento e tornadas muito mais profundas. Ora, em João capítulo 1, versículo 17, o evangelista declara: a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Pastores, eu peço a vocês, a fim de que o evangelho não seja ridicularizado no nosso país, como tem sido. Os evangélicos estão indo para as redes sociais para pregar um horror de ética, que tem servido de tropeço para milhões de brasileiros, que veem hoje segmentos inteiros do protestantismo brasileiro como composto por lunáticos. A Bíblia diz, repito, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Ensinem os membros da sua igreja a interpretarem a Bíblia, porque eles estão causando escândalo na nossa terra. É isso, né? Perfeito, absolutamente perfeito. Utilizar as palavras de um livro considerado sagrado, ipsis literis, como se diz, né? Quer dizer, exatamente como está escrito ali, sem fazer aquilo que nós não temos capacidade para fazer. Por isso que existem os teólogos, aqueles que estudam profundamente as escrituras, para poder fazer justamente esse jogo, que não deixa de ser um jogo histórico das circunstâncias. Então tem muita coisa que está escrita, que foi dita ou que foi revelada naquela ocasião, que não se aplica mais às coisas de hoje, aos dias de hoje, por razões, amplas razões, não apenas uma, porque Deus quis, que é uma coisa bem grotesca que a gente escuta, né, de um modo geral.
é assim porque Deus quer, é assim porque Deus quis, é como se fosse uma entidade obtusa que não consegue entender ou que não consegue ter um pingo de amor primordial, né, de respeitar as dúvidas, os erros, as contradições da sua própria criação, né? Muito bem. Participe aqui conosco, não é, na nossa Rádio Web Manaua, nesta manhã de terça-feira. Uma terça-feira, eu digo que é bonita. Um dia bonito, uma data bonita. Os professores estão lá na luta, sempre, né, na luta. E isso é realmente muito bom, necessário. Porque é assim que a gente constrói alguma coisa, né? Então, temos aí 9h47 e tudo está no seu lugar, né? Graças a Deus. Vamos lá, então, vamos saber um pouco da numerologia, né? Com a nossa amiga Cristina Rosa. Bom dia, Bea, bom dia, ouvintes. E na numerologia do dia, hoje nós encontramos o número 5, o número do súbito, do inesperado, das mudanças repentinas. Mas hoje eu vou falar sobre as pessoas com o nome da vibração numérica 5. Então vou falar alguns nomes e depois eu vou falar como elas são. Porque o nome no mapa numerológico, ele dá o comportamento da pessoa, as qualidades, as características. E o nome é a ferramenta que nós temos para cumprir o nosso destino aqui na Terra. O nosso destino nós descobrimos através da nossa data de nascimento, somando todos os dígitos e reduzindo até ficar de um número de 1 a 9. Aí você vai encontrar o seu destino. E agora eu vou falar os nomes, então, da vibração numérica 5. Aline, Edson, Glauce, Janaína, Luana, Luciano, Tatiana, Laine, Daniele, Alaide, Vera Lúcia, Sueli, Oscar, Thaís com H, Mari com Y, Sandra, Jéssica, Diego, Isabela, Raquel, Simone. Todas essas pessoas possuem a força do novo e das mudanças nos seus comportamentos. É um sentimento que provoca grandes desejos de novas descobertas. Eles precisam de emoção, aventura, adrenalina. O 5 é assim. Anda de montanha-russa o dia inteiro. Ele é proativo, criativo, só precisa saber disso. Suas qualidades são muitas, porque facilmente se adapta aos outros e às situações. As pessoas de nome 5 são como um camaleão, vão mudando de cor, de humor, vai se colocando no mundo do seu jeito. Ele é múltiplo. Sabe aquela música do Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pois então, é o número 5. Essa música fala bem sobre uma pessoa de 5. É uma pessoa de natureza curiosa, expansiva e explosiva. É eletricidade. Possui uma reserva ilimitada de energia, mas precisa ser estimulado, desafiado, e aí sim ele dá o seu melhor e brilha como ninguém. Fascinado por coisas arriscadas. Isso porque acredita que é capaz de sair com sucesso em situações difíceis e inesperadas. O que, por um lado, é positivo, mas também
em outros pode se ver em situações de muito perigo e muitas vezes causando danos irreversíveis para a sua vida.